Olá, meu nome é Laís Souza, eu sou co-criadora do Instituto Flora Alternativa e hoje eu tô aqui para falar com vocês um pouquinho sobre o Sagrado Feminino. Bom, eu já fiz alguns posts lá no Instagram sobre o Sagrado Feminino e esse vídeo vai ser uma forma sucinta, mas também um pouco mais completa de falar sobre o assunto, de abordar esse assunto. Sagrado Feminino nada mais é do que um conjunto de práticas de conhecimentos que conseguem trazer a mulher para um resgate de práticas ancestrais, de conhecimentos e até de comportamentos ancestrais. E por que é importante a gente falar tanto assim e tentar trazer, né, essa ancestralidade de volta para a vida da mulher? Acontece que com o passar dos séculos e, né, a construção da nossa sociedade como ela se tem hoje, houve um grande movimento de apagamento, né, do papel, do poder e do potencial das mulheres na sociedade. A gente sabe que a gente vive numa sociedade patriarcal e gradativamente, pouco a pouco, esse poder e esses conhecimentos foram tomados da gente, demonizados, diminuídos e até mesmo trancafiados, né, ao longo da história. E esse movimento do Sagrado Feminino, ele promove justamente esse resgate, para que a gente pare de se apagar, para que a gente pare de se diminuir, para que a gente possa se reconectar com a nossa natureza e entender melhor, né, como funciona e como é o real e o verdadeiro mundo feminino. Dentro do Sagrado Feminino, nós temos várias práticas, mas todas elas remetem de alguma maneira uma forma de retomar o controle, né? Um controle sobre as nossas vidas, as nossas decisões, o nosso corpo, né? A nossa saúde e a nossa vivência. As práticas ancestrais, elas podem vir de diversas culturas, né? Porque a gente consegue enxergar esses traços, né, da importância do feminino, né, em várias culturas. Desde a cultura iorubá, a cultura celta, a cultura indígena de vários países, e trazer isso à tona nos ajuda a nos fortalecer de muitas maneiras. Por exemplo, se hoje nós somos escravas ou dependentes de fármacos ou da indústria farmacêutica, de certa forma, resgatar esse conhecimento das ervas, dos usos, né, das ervas medicinais, pode ajudar muitas mulheres, né, até que não têm condições de comprarem medicamentos, a, né, vencer barreiras físicas, a controlar questões, né, relacionadas a doenças, a ajudar a saúde não só dela, mas da família dela como um todo, e até trazer formas de sustento para essas famílias através desse conhecimento ancestral. Quando a gente fala de práticas ancestrais, a gente também está falando de conhecimento do próprio corpo, conhecimento dos ciclos, e isso também é uma ferramenta, né, de empoderamento feminino. Quando a mulher ela tem entendimento real sobre os seus ciclos, né, sobre como funciona o seu corpo e de que nada, nenhuma parte dele, nenhuma fase desse ciclo é suja ou é negativa ou deve ser escondida, ela consegue ter uma vida muito mais plena. Entendimento de que em algumas épocas do mês ela vai precisar ter um pouco mais de reclusão, e em outras épocas ela vai estar totalmente expansiva, criativa, disposta, em outras épocas ela vai estar emocionalmente mais sensível, e isso faz parte de quem nós somos, né? Até aprender a lidar com esses ciclos nos ajuda a compreender e até diminuir algumas dores dos nossos ciclos. E esse conhecimento foi apagado através dos séculos, e o movimento do Sagrado Feminino busca trazer através de várias práticas isso de volta. Quando a gente fala de Sagrado Feminino, a gente fala muito de útero, de como, né, a nossa relação com o nosso útero precisa ser tratada e observada bem de perto. Fisicamente falando, o nosso útero, o nosso canal vaginal também, são capazes de compreender algumas memórias afetivas e memórias às vezes traumáticas, e reagir a essas memórias.
Então, quando nós olhamos para o nosso útero como esse órgão, que não é só o órgão que sangra uma vez por mês, que não é só o órgão que serve, né, para abrigar o feto, abrigar o bebê, e sim como parte essencial, né, do nosso poder e da nossa essência feminina, a gente consegue transcender diversas barreiras, né, e nos aceitar de forma muito mais plena. Muitos autores do Sagrado Feminino consideram como o útero sendo a morada do ser feminino, né, o principal centro de poder, o principal centro de força da mulher. E muitas mulheres são ensinadas, né, que elas devem odiar o feminino, que elas devem odiar o seu útero, que os ciclos são extremamente dolorosos ou insuportáveis. E é claro, existe toda uma questão hormonal, biológica, que para algumas mulheres é muito mais pesado do que para outras. Mas acredite, a jornada do Sagrado Feminino, ela é para todas aquelas que querem. E se você quer, né, se compreender melhor e se entender melhor, pode ser que seja uma ótima ferramenta, basta que você se permita. Se permita entender melhor os seus ciclos, se permita aceitar o seu útero, se permita compreender como ele reage a todas as fases, a todos os ciclos e a tudo aquilo que acontece na nossa vida. Energeticamente, o útero também é uma fonte de poder, né, e de energia, né, para as mulheres. O útero, ele faz com que as mulheres recebam a energia Kundalini de maneira diferenciada dos homens. Então, quando a mulher recebe a Kundalini, ela sobe pelo seu chakra básico, se concentra e se expande através do útero. Enquanto nos homens a gente não vê essa expansão da Kundalini como nas mulheres. É por isso que cultuar os sagrados é tão importante, porque vai te ajudar a lidar com essas energias e como elas atuam diferencialmente em você. Algumas mulheres, elas não têm mais o útero físico, mas dentro do seu corpo fluídico, do seu corpo mental, você vai ter lá a formação do útero, você vai ter esse útero energético ainda funcionando muito bem, caso você, né, cultue ou cuide dele energeticamente falando. Dentro do culto do útero, existem várias práticas do Sagrado Feminino que nos ajudam na saúde, no entendimento, no tratamento de questões ligadas ao útero mental e ao útero físico também. Então a gente tem o plantio da lua, a vaporização, o uso de ervas, né, tanto interna quanto externamente do órgão, através da vagina. A gente tem uso de cristais também, que vão ajudar no tratamento de diversas disfunções, tanto do canal vaginal quanto do útero, que ajudam no tratamento de traumas, que ajudam na infertilidade de muitas mulheres. É claro que nada disso nunca vai substituir acompanhamento com o médico e o tratamento alopático em alguns casos, mas essas terapias, né, esse resgate do ancestral, ele tem realmente resgatado muitas mulheres e ajudado muitas mulheres. E é por isso que falar de Sagrado Feminino é sempre uma tarefa que é tida com amor, né? É sempre uma tarefa que é tida com carinho, porque é passado de mulher para mulher, né, de maneira mais orgânica possível, pelo menos é isso que eu acredito, e não obriga ninguém a aderir, não obriga ninguém a de certa forma acreditar, mas desperta em muitas mulheres aquilo que estava adormecido, que ajuda elas a se ressignificar, a se reentender como mulher. E aí você se pergunta, Laís, mas se o sagrado, né, ele tem toda essa conexão com o útero, e o útero é tão importante para o sagrado, como que ficam as mulheres que não têm mais o útero? Ou aquelas mulheres que nunca tiveram útero? Elas podem fazer parte do Sagrado Feminino, podem, né, se reconectar através do Sagrado Feminino? E a resposta é sim. O sagrado, como eu falei, ele é para todas as mulheres que querem. E existem formas da gente se conectar com o nosso útero mental, né, com o nosso útero fluídico ou energético, mesmo que a gente não tenha mais o órgão, ou que a gente nunca tenha tido. Basta que a gente tenha dedicação e entendimento completo do que essas práticas vão causar na gente, né, e querer isso, de alguma maneira. Existem muitas práticas que podem ser feitas, né, simbolicamente por mulheres que não são mais cíclicas, por mulheres que não têm mais o útero, que tem uma importância não só mental, mas também energética
tão grande quanto as mulheres que fazem ao natural, né, tendo útero ou não. Um exemplo disso é o plantio da lua, que ele pode ser feito por mulheres não cíclicas ou mulheres que não têm mais útero, através do plantio, né, simbólico do suco de beterraba, do suco de uva, e esse ritual, ele conecta a mulher tão profundamente com a terra, tão profundamente, né, com o nosso planeta, independente de ser, de fato, o seu sangue ou não. Isso é só um exemplo de uma prática simbólica, para que haja o entendimento que o sagrado feminino, ele é para todas que queiram, para todas que se sintam à vontade e que queiram se permitir, né, ser acolhidas por essas práticas. O entendimento de que nós mulheres somos seres cíclicos, ele facilitou muito a minha vida. Ele me trouxe uma paz interior muito grande de compreender que alguns momentos eu vou estar sim reclusa e que não tem nada de errado comigo, que em alguns momentos eu vou estar eufórica e não tem nada de errado comigo, que em alguns momentos eu vou estar mais sensível e não tem nada de errado comigo. Eu costumava achar que as sensações até da TPM eram frescura, eram coisas de pessoa fresca. Eu costumava achar que o ciclo, né, a menstruação em si, era basicamente um castigo, um tormento, né? Acho que isso me foi ensinado até de forma não ativa, sabe? É passado para as mulheres isso, né? De que o fato de você menstruar, de você ter cólica, isso é basicamente um castigo divino. E o Sagrado Feminino, ele me trouxe essa reconexão de entender que isso faz parte de um processo de cocriação, que na verdade nada disso pode ser um castigo ou um martírio. Isso na verdade é uma dádiva de poder criar. E não necessariamente isso vai me obrigar ou me colocar num caminho onde obrigatoriamente eu vou ser mãe, né? Eu vou gerar uma criança. Mas que essa capacidade de geração, de criação, ela vai além até da própria criação de vida. Ela vai da criatividade, da geração de criar novos projetos, de ser fértil, né? Em todos os sentidos. Não necessariamente de ter filhos. E esse entendimento me ajudou muito durante a minha ressignificação como mulher, de aceitar e cultuar isso em mim como parte da divindade que eu sou e que eu acredito que toda mulher é. Dentro, né, do campo onde a gente considera a existência de divindades, onde a gente considera, né, a existência de um útero fluídico, de um útero mental, tem tanta coisa para ser explorada. E eu espero que vocês continuem acompanhando a nossa página e os nossos vídeos, para que a gente possa cada vez mais mergulhar nesse mundo e propagar, né, esse resgate para muitas mulheres. Deixa aqui embaixo qual ritualística ou qual prática do Sagrado Feminino mais te interessa, que você gostaria de ver um vídeo, uma explicação e até, né, que a gente ensine aqui na nossa página. Deixe seu comentário e acompanhe as próximas postagens. Um beijo!